O programa que reproduziremos a seguir aqui na página Estação do Luz Espírita é um programa imperdível, A Luz de Lampadário, Inquietação e Crueldade. Mas antes de apresentarmos o programa, nós queríamos lembrar que a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Reunimos aqui na nossa página Estação da Luz Espírita o material que atenda às suas necessidades, ao nosso entendimento. Naturalmente, você vai encontrar aqui a programação da Web Rádio Estação da Luz de Natal, a Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, obras da codificação, palestras, entrevistas e etc., para que você encontre reunidos aqui no mesmo lugar aquele material que atenda às suas necessidades. E vamos reproduzir agora o programa Espírita, A Luz do Lampadário, Inquietação e Crueldade, apresentação de Regina Ramos na Web Rádio Cristo Consolador. Esse é um daqueles programas imperdíveis, foi selecionado para reprodução aqui na página Estação da Luz Espírita. Muitíssimo obrigado pela companhia e vamos ao programa. Bom dia a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa A Luz do Lampadário. Estamos hoje pelo celular, então vocês vão desculpando alguma inconveniência, mas é que o notebook quebrou, está no conserto, mas a gente trabalha para Jesus e trabalha com gosto. E estamos todos juntos aqui, nessa manhã ensolarada de sábado, aqui no Rio Grande do Norte. Esperamos que estejam tudo bem com vocês também. E vamos então, gente, começar a mais um programa A Luz do Lampadário pela nossa web rádio Cristo Consolador. Então, meus amigos, vamos começar a leitura do livro... Hoje está difícil, gente. Vamos começar a leitura inicial, como o nosso querido Dr. Bezerra sempre nos ensinou. Antes de começar o trabalho para Jesus, leia, faça uma leitura edificante e depois uma prece. Meus amigos, estamos de volta. O capítulo hoje que vamos ler do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, é o capítulo 44, que hoje é o 44º programa A Luz do Lampadário Nosso. E tem por título Curas. Olha que nome bonito, que título bonito, né? Curas. E vai começar, gente, a ementa que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 9, que vai dizer assim, uma fala de Jesus. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Olha só. E Emmanuel vai nos falar o seguinte, realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Então, Jesus curava e encaminhava eles para os discípulos. Por que será? Vamos ver se Emmanuel fala. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino de Deus
quantos se restauram nas deficiências humanas. Olha a importância, gente. Então, em outras palavras, Emmanuel está nos falando que Jesus, ao curar, falava assim: vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. E ele falava: a tua fé te curou. Então, isso que ele recomendava o reino de Deus. Em outras palavras, Jesus falava para as pessoas que ele curava que a cura do físico pode ser passageira, mas que depende totalmente da cura do espírito. Porque, meus irmãos, às vezes a doença do corpo é a cura da nossa alma. Por isso que nós adoecemos. Então vejam só, diz Emmanuel, não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, quer dizer, do nosso corpo físico, mas, acima de tudo, é necessário o corretivo espiritual. Olha que maravilha, corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Olha só, então a gente, né, que nem, vamos fazer um exemplo, uma pessoa que tem o vício do cigarro, que fuma, aí a pessoa pega uma gripe e fica muito ruim do pulmão, com muita tosse, tudo. Aí o que acontece? Toma remédio, sara, mas aí volta a fumar. Então, o que é isso? O corretivo espiritual não veio, né? Então, o que é o corretivo espiritual? A nossa vontade. Se eu sei que faz mal, vou me esforçar. É fácil? Não, não é fácil. Mas eu vou me esforçar para deixar esse vício, não é mesmo? Esse é o corretivo espiritual. Continua Emmanuel. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta na moléstia do corpo, olha só, lição oculta na moléstia do corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Então, olha que beleza. Então, quando adoecemos, nos chega junto com a doença dois alertas. Primeiro, essa doença teve origem espiritual. Então, vamos lá ver dentro do nosso espírito o que está precisando ser arrumado. E segundo, a determinação em trabalhar no bem. Se estamos curados, se estamos melhores, já estamos em condições de trabalhar no bem. É o nosso contributo para a humanidade, gente. Permitiria o Senhor, diz Emmanuel, a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-lo novamente e quebrá-la em detrimento do espírito? Então vejam, gente, vocês acham, Emmanuel está perguntando, vocês acham que o Senhor permitiria que a gente se curasse do corpo físico para depois cair na esparrela de novo? Para depois perder nosso espírito? Não ia permitir, não é mesmo? Porque Deus só quer o nosso bem. A criatura, olha só, o enfermo, diz Emmanuel, pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Olha só, né? Então, vejam só, quando nós estamos enfermos, nós queremos que reajusta nossas energias vitais, mas cabe a nós a prudência do que é nos colocado à disposição, das experiências edificantes da terra.
Então, se Deus deu inteligência para o homem, e ele já descobriu o malefício que faz o cigarro, por exemplo, e nós ainda assim insistimos em fumar, nós não estamos dando atenção à experiência edificante da terra, não é mesmo? Então, olha só, diz Emmanuel, há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. Emmanuel não passa a mão na cabeça da gente. Percebem como ele foi forte, incisivo nessa frase? Olha só, há criaturas doentes que lastimam ficarem retidas no leito e choram, não porque desejem renovar concepções, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. Então, nós temos muitos exemplos disso, meus irmãos. Quantas pessoas não passam por um momento muito drástico de doença nas suas vidas, passam por um AVC, passam por alguma coisa muito drástica que quase desencarnam e voltam. E aí, algumas pessoas voltam e vão tratar de acertar tudo que não fez. Né? Então, se tudo aquilo que as pessoas não fizeram, quando as pessoas voltam à saúde, elas fazem para se acertar. Outras não, gente. Outras continuam ranzinzas iguais eram antes. Porque muitas pessoas, depois da doença, as próprias pessoas testemunham, falam, olha, minha vida tomou um outro rumo. Eu agradeço a Deus aquele infarto que eu tive. Porque só depois que eu fui aprender o que é viver. Agora eu faço exercício, eu não me deixo irritar por nada fácil. Outras não, continuam igualzinho. A doença não adiantou ainda. Então vejam, meus amigos, termina Emmanuel. É sempre útil curar os enfermos, sempre é útil, claro, quando haja permissão da ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, porque a cura, meus amigos, é sempre concessão divina, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Então, esse tema de hoje é assim, é um alerta para as nossas doenças, para os nossos momentos de doença. Será que essa doença que eu carrego fez eu me modificar para melhor em algum setor? Se fez, eu estou no caminho certo. Se eu só estou sofrendo por sofrer, não está valendo de nada. Então, meus irmãos, passado esse momento, dessa linda reflexão sobre saúde, sobre cura, sobre doenças, a importância das doenças em nossas vidas, vamos agora, então, fazer uma prece que nos eleve até Jesus, até o Criador, e vamos dizer, Senhor Jesus, estamos aqui nesta manhã com o coração radiante de felicidade por falar dos teus preceitos, por falar dos teus ensinamentos quando passastes por esta terra abençoada. Jesus querido, pedimos nesse momento, abençoe a todos os nossos irmãos que estão aqui junto conosco, acudindo-os em todas as suas necessidades, de acordo com seus merecimentos. Pedimos hoje, Jesus, em especial aos suicidas, em especial aos adolescentes que, angustiados, desarvorados em algum momento, saem desta vida
pela via equivocada do suicídio. E aí, nesse momento, pedimos, Maria de Nazaré, nosso lírio querido, sabemos do teu trabalho junto a Celina e seus servidores, acolhe esses nossos irmãos que se suicidaram. Acolhe, Maria querida, esse momento de desespero. Deus, Criador de todos e de tudo, sabe o íntimo de cada um. Sabe a dor, sabe o desequilíbrio que cada um de nós carrega. Então, mãezinha querida, seja a apoiadora desse espírito que chega aí tão equivocado, tão sofrido. Acolhe em seu hospital, acolhe com seus servidores, até a hora desse espírito retornar para a sua redenção. E nós nos comprometemos, mãezinha querida, a pedir incessantemente pelo refrigério desses espíritos queridos. Mãezinha querida, acolha também a dor dos seus familiares, que ficam tão desarvorados, se perguntando por que não notaram e se culpando. Acolhe a dor dos pais, dos avós, dos bisavós, de todos, dos irmãos, de todos os amigos envolvidos que ficam tão impactados com esse ato de tanta dor desses nossos irmãos. Deus de infinita bondade, te louvamos nesse momento em que amanhece o dia. Te louvamos, Criador de todas as coisas, de todos os seres. Te louvamos e te agradecemos ter nos criados imortais e assim nos dando imensas possibilidades de recomeço até chegarmos à única fatalidade nossa, dos nossos espíritos, sermos espíritos imortais. Graças vos damos, Criador de todas as coisas, de todos os seres. Nesse momento também, queremos lembrar de nosso anjo guardião, aquele espírito superior que tem como missão cuidar de nós nesta vida, nos orientar no caminho do bem, fazer com que nós saiamos dessa vida, quando formos chamados de volta ao verdadeiro lar, que saiamos melhor do que entramos. Que sejam quitadas dívidas pregressas, que sejam provadas com êxito as provas que todos temos que passar, e para isso te agradecemos o apoio incondicional que nos dás na vida. Graças vos damos, anjo guardião querido. Nesse momento também, meus irmãos, queremos falar com os espíritos dos nossos, aqueles espíritos que se aproximam de nós tão desejosos e tão sedentos quanto nós de uma palavra que lhe clareie, de uma palavra que o desatormente do tormento que por vezes estão sentindo. Então, sejam todos muito bem-vindos para esse momento, para que a palavra de Jesus faça eco em todos esses espíritos e eles saiam desse momento, depois do nosso encontro, mais fortalecidos para voltarem a seus postos espirituais, aguardando o seu momento de voltarem para uma nova experiência do corpo. Jesus querido, ao encerrarmos esse momento de preces, queremos lembrar, acolhe todos aqueles nossos amigos, parentes, mesmo que nós não conheçamos, que estão nos hospitais psiquiátricos, passando por essa doença que está se tornando epidêmica, que são as doenças mentais. Como eles sofrem, Jesus, como eles sofrem. Então pedimos um raio de sua bondade, Jesus, que atinja eles
lhes clareando, lhes acerenando o espírito combalido por tanta dor que essa doença psiquiátrica traz. E nesse momento sabemos, Jesus querido, que nas doenças psiquiátricas geralmente tem a parceria de um espírito obsessor, de um espírito equivocado. Peçamos também por esses espíritos que se equivocam ao achar que são felizes incomodando aquela criatura, mas é uma falsa felicidade. Então rezamos e encharcamos esses espíritos também com o nosso amor curador. E assim, Jesus, nos abençoe e nos ajude nesse momento onde trataremos agora de mais um capítulo do nosso estudo. Que assim seja e assim se faça. Graças a Deus. Oh, que momento gostoso, né, meus irmãos? Que a gente se conecta com a espiritualidade, né? E como Jesus nos asseverou, quando 2 ou mais falarem em meu nome, aí estarei. Então, olha só, estamos todos nós unidos aqui falando em nome do Cristo, não é mesmo? Então, agora, meus queridos, vamos dar início ao capítulo 44 desse livro. Deixa eu mostrar para vocês como é a capa desse livro, pelo menos dessa edição antiga minha, né? Olha só, Lampadário Espírita, do nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, não, psicografia de Divaldo, do nosso querido Divaldo Franco, Chico Xavier psicografou Pão Nosso, que nós estudamos agora há pouco. E esse daqui, quem psicografa, Divaldo Pereira Franco. E quem é o espírito que dita? Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo. Então, vamos lá. O capítulo é o 44. E tem por título, hoje não temos PowerPoint, né, gente? Vocês vão aguentar um pouco. E tem por título Inquietação e Crueldade. Olha que tema, gente. Inquietação e crueldade. E diz Joana assim: fosse qual fosse o motivo, ele não tinha o direito de fazer o que fez. Será, hein? Vamos ver o que é que Joana quer dizer nesse primeiro parágrafo, não dá para a gente saber ainda. Fosse qual fosse o motivo, ele não tinha o direito de fazer o que fez. Na outra, ela vai falar assim: receberá amor em demasia, e a concha do seu coração recolherá somente o carinho e a ternura máxima do amigo afeiçoado. Está falando do amor, do carinho que as pessoas recebem em vida. Agora aqui já vai dar mais uma dica para falar de quem que ela está falando. Vivia ao seu lado, conhecendo todo o ministério do seu devotamento aos homens. Vira-o em 1000 atitudes, em várias circunstâncias, e jamais o surpreendera em posição dúbia, distante da execução do programa de amar sempre, em qualquer ocasião. Então, aqui já dá para a gente começar a perceber que Joana está falando de alguém que vivia ao lado do Cristo, de Jesus, quando ele passou aqui por esse orbe terrestre. Então, vamos lá. Ela diz: vira-o tentado pela pusilanimidade. O que é isso? Pelo temor. Vira-o tentado pelo temor, perseguido pela inveja, desdenhado pela prepotência, desconsiderado pelos valores mentirosos, ridicularizado pela basófia. O que é basófia? Alarde. Ridicularizado pelo alarde, no entanto, pulcro. O que é? No entanto, belo e majestoso, exteriorizando a realeza da sua procedência, em humildade incomparável. Aqui, gente, já dá para saber, ter certeza que ela está falando de Jesus. E ela vai dizer assim: vira-o, essa pessoa,
vira-o chorar discretamente, muitas vezes, considerando em silêncio os desertores. Quantas vezes Jesus chorou por ver os desertores se afastarem dele, não é mesmo? E tiveram tantos. Os beneficiários que preferiram os caminhos malsinados da ilusão ignóbil, da carne trêfega, quer dizer, da carne irrequieta, deixando-o sem consideração. Então, esse parágrafo aqui, meus amigos, fica muito claro para nós, vai ficar muito claro para nós, é o seguinte, que muitas vezes, quando Jesus curou, ele curava os leprosos, ele curava os cegos, os estrupiados, né? A mulher que tinha hemorragia, 12 anos, ele curava os lunáticos, né? Que eram os que tinham doenças mentais, ele curava todos. E ele falava ao final, vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Esse coisa pior não te aconteça é porque Jesus sabia que a saúde depende do espírito. Do espírito, no caminho da espiritualidade, do bem, do bom e do belo. Então, e aí, olha só, Jesus ficava triste mesmo, assim, quando via que as pessoas saíam curadas, mas daí algum pouco tempo depois, elas voltavam a ter as doenças. Por quê? Porque elas voltavam a fazer tudo igual. E aí, meus irmãos, eu estou pensando agora o seguinte, essa passagem de Jesus serve muito bem para esse nosso momento da pandemia. Eu pergunto para vocês, meus irmãos, será que ao término dessa pandemia, porque estamos em plena pandemia, né? Já tivemos a primeira onda, já tivemos a segunda, estamos entrando na terceira. Isso só falando de onda física, sem contar ainda as ondas mentais, dos problemas mentais que estão se acumulando por causa dessa pandemia. E estão estourando e vão estourar ainda mais. A espiritualidade nos afiança isso. Então, meus amigos, vejam vocês. Será que um dia, ao acabar de vez essa pandemia, a humanidade vai voltar a ser igualzinha era? Meu amigo, se a humanidade voltar a ser igualzinha era, se ela tiver as mesmas posturas, os mesmos pensamentos, com toda certeza, logo seremos vítimas de uma outra pandemia. A espiritualidade nos fala, meus amigos, no livro no mundo, no caminho do mundo da regeneração, a espiritualidade nos fala que os espíritos, olhando de lá para a Terra, vê como está uma nuvem densa, assim, ó, da psicosfera da Terra. O que é que faz essa nuvem densa ficar? O que é que faz essa psicosfera ficar densa? Os nossos pensamentos. Cada vez que a gente se irrita, cada vez que a gente julga, cada vez que a gente fala um malzinho, faz uma maledicênciazinha, acha que é pouquinho, dá uma besteirinha, só estou fazendo uma fofoquinha. Cada pensamento nosso faz com que a psicosfera da Terra fique densa, fique escura, fique cheia de pestilências. E essas pestilências, a espiritualidade nos fala, que vão futuramente se transformar em vírus ou bactérias. Então, é nós que produzimos tudo isso com os nossos pensamentos, porque nós somos energia. O que nós pensamos tem força, gente. Então, vamos pensar no bem. Quando chega um pensamento nosso, de desânimo, tá tudo tão ruim, opa, vamos mudar o pensamento?
Se não tem outro pensamento bom para colocar naquele momento, vamos fazer uma prece, que a gente ganha muito mais? Então, olha só, continua Joana de Ângeles. Quantos se acercaram jurando renovação íntima, para logo depois debandarem nos resvaladouros das paixões aniquilantes? Né? A gente vê isso. Quantas pessoas, às vezes, falam, vou mudar minha vida, cansei disso, vou agir diferente. Daqui a pouco está outra vez na esparrela. Então, aí ela continua, a ninguém jamais negara a moeda de luz, da esperança ou a côdea larga do pão do reconforto. Côdea é aquela, sabe, aquela parte externa do pão, sem o miolo? Então fala, ó, a ninguém nunca foi negado a moeda da luz, da esperança ou um pedaço de pão de reconforto. Então vejam, meus amigos, sempre a espiritualidade está nos dando isso. E aí ela continua, apesar disso, muitas vezes surpreender a Jesus a sós, meditando, afável, em todo momento, ensinando o amor. Foi só para isso que Jesus veio, meus amigos, para nos ensinar a amar verdadeiramente. Porque Moisés veio para nos trazer a lei, naquela época. Os homens, né, éramos muito violentos, muito tudo, muito duros, e ele precisou vir com a lei dura, olho por olho, dente por dente. Jesus não, Jesus já veio para nos ensinar a amar. Então vejam vocês, então Jesus é incansável, um mestre do amor. E aí, continua Joana de Ângeles, todavia Judas, inquieto, movido por esse ou aquele motivo, o traíra, desertando logo após da carne em desventurado autocídio. Oh, minha gente, a gente tem que ter muita compaixão quando a gente falar de Judas o Iscariotes, muita. Eu fico muito triste ainda com cidades que têm, por tradição, na véspera da Páscoa, queimar o Judas, bater o Judas. Eu acho isso uma falta de caridade. Porque, meus amigos, Jesus sabia, Jesus lia o íntimo das pessoas. E Jesus chamou Judas para si. Judas era o tesoureiro da turma, porque para Jesus andar com seus discípulos, eles precisavam, no mínimo, comer, porque eles andavam a pé, então não gastava. Mas eles precisavam de sandália, precisavam de roupa e precisavam de comida, porque todos abandonaram seus ganha-pães para seguir Jesus. Então Judas era o tesoureiro. Jesus acreditava nele, Jesus amava ele. E aí a gente pergunta, por que Judas fez aquilo? Não foi por mal não, gente. Foi por ignorância. Judas, na cabeça de Judas, Jesus era muito simples. Jesus andava com umas túnicas surradas, com aquela sandália de couro duro. Jesus não tinha vaidade nenhuma. E ele achava que Jesus tinha que vir num esplendor, não tinha que ter muito dinheiro, porque Jesus era grandioso demais. Só que Judas achava que ser grandioso demais era ter posses, ter ouro, ter... E aí, o que Judas falou? Judas falou assim, eu vou dar um chacoalhão em Jesus, ele vai perceber que ele pode ser, porque eles vão botar ele na parede, aí ele vai falar, epa, eu sou filho do homem, né, como Jesus falava, eu sou filho de Deus. Né? Então ele achava que Jesus, na hora H, Jesus ia usar os poderes dele, porque ele viu Jesus curando, viu Jesus andando sobre a água, viu Jesus acalmando a tempestade.
E Jesus fazendo tudo, ele falou, mas não, Judas não tinha entendido. E tanto ele não tinha entendido que a hora que ele viu no que deu a traição dele, ele não aguentou e se suicidou. E depois, quem já leu aquele poema de Maria Dolores, maravilhoso, vai ver, né? Quem é que vai lá? Maria, antes de subir aos céus, ela vai lá acolher Judas, que está ensandecido nos umbrais da terra. E ela fala que ele está louco, e ela tem um diálogo maravilhoso. Qualquer dia eu trago aqui esse poema, é lindo. Então, gente, e aí Jesus também, ao terceiro dia, ele ressuscita, né? Para provar que a imortalidade do espírito, naquela época precisava disso. E aí, antes de subir, por que quando encontra, olha que lindo, quando ele encontra Maria de Madalena, que ela fala, mestre, quero abraçá-lo de saudades, ele fala, ainda não, estou impuro. Por quê? Porque ele tinha chegado lá de tirar Judas do lugar que estava. Olha, gente, é muito exemplo de amor para nós não aprendermos, não é mesmo? Então, olha só. Inquietos, cruéis, diz Joana. Há espíritos que experimentam inquietação, enquanto buscam sedentos os elevados objetivos que têm a colimar, que têm a alcançar, né? Então, tem espíritos que são inquietos, né? E, enquanto buscam aquele objetivo que eles têm para alcançar, eles ficam numa inquietação doida. E aí, ela fala, sua inquietação não turba a mente nem desgoverna o sentido. Olha só, é uma inquietação que não desequilibra, nesse caso. Não turba a mente nem os sentidos. É uma inquietação que faz força de propulsão para a vencida dos obstáculos que devem ser transpostos. Então, aqui, Joana vai nos falar que o espírito que é inquieto é positivo, contanto que essa inquietude não o desequilibre, e seja uma inquietude que não deixe ele de braços cruzados. Que nem é uma inquietude nossa estarmos sábado, que é um dia que a gente teria para dormir até mais tarde, é uma inquietude do nosso espírito botar o relógio para acordar mais cedo para estarmos escutando a palavra de Jesus. É uma inquietude de todos nós que estamos aqui para que o nosso espírito aprenda, para que o nosso espírito interiorize, porque às vezes a gente aprende, mas não interioriza. Então, essa inquietude é positiva. Agora, olha a diferença do que ela vai falar agora. Mas há também os irrequietos, os que vivem agitados, facilmente conduzidos à crueldade. Então, o inquieto é uma coisa, e o irrequieto, aquele que, né, é outra. Então, ó, essa inquietação desvairada, que faz com que as pessoas ficam muito agitadas, ela fala que é uma síndrome de enfermidade grave. Então, né, a agitação é uma síndrome de enfermidade grave. A zorragar por dentro, dilacerando as fibras íntimas do sentimento que se estiola e das emoções que se desorganizam. E a crueldade é câncer na alma, já instalado. Então, vejam vocês, gente. A agitação é muito prejudicial. Hoje em dia, os psiquiatras dizem que as maiores procuras são porque as pessoas estão por demais ansiosas. Veja que todo mundo a internet que veio para nos ajudar
Se demora um minutinho que fica virando, a gente já fica tamborilando os dedinhos aqui. Por quê? Espere, né? Então a gente quer tudo para ontem, né? Antigamente a gente se comunicava como? Mandando uma carta, esperando 30 dias a resposta dessa carta. Agora é minutos. Ah, mas se demora, ao invés de um minuto, se a resposta demora meia hora, a gente já fala, Ave Maria, por que essa pessoa não me responde logo, né? Como se todo mundo tivesse à disposição 24 horas da gente. Então, continua Joana. A inquietação conduz o espírito que se torna infeliz em jornada de loucura. Essa inquietação da agitação, o espírito vai adoecendo, gente. E a crueldade manifesta-se como chaga no egoísta. Olha só, aí vem o egoísmo, que, como diz Emmanuel, é o câncer da humanidade, né? É o egoísmo. Então, que se crê merecedor único, olha o que o egoísmo faz com a gente. Merecedor único das claridades solar e prepotente, supõe-se credor de todas as bênçãos da vida, sem contentar-se com tudo quanto lhe chega. Então, aqui, Joana está nos explicando o seguinte, que essa agitação nossa, sem parar, nos faz egoístas e nos dá a falsa ideia, a prepotência de que nós somos merecedores de todas as bênçãos dos céus. E quando nos acontece um infortúnio na nossa família, a gente fala, por que na minha? Mas todo dia isso está acontecendo na família dos outros. Quer dizer, na dos outros pode, na minha não. Entende? O nosso grau de prepotência, meus amigos. É isso que Joana quer nos alertar. E aqui ela fala, ó, sem contentar-se com tudo que lhe chega. Então, às vezes, a pessoa reclama porque... reclama porque eu aposentei agora e meu salário diminuiu. Eu reclamo. Mas eu esqueço, será? De que eu tive um salário, que eu tive um emprego fixo por toda a minha vida, que me possibilitou criar meus filhos, ter um teto para minha cabeça. Será que eu, quando eu passo uma semana doente, eu falo, ai meu Deus, eu estou doente de novo. Será que eu esqueço que todo dia eu acordo e vejo o sol brilhando? Eu tenho olhos de ver, eu tenho ouvidos de ouvir. E olha que bênção, eu aprendi a ouvir, não só escutar, né? Eu aprendi a ouvir com o coração. Então vejam vocês, meus amigos, quantas bênçãos nós temos. Nossos filhos todos têm um teto para morar, pagando aluguel ou não, mas todos estão empregados, todos estão trabalhando, todos são honestos. Olha que bênção! Então nós temos tantas bênçãos, né? Tantas bênçãos, e a gente não repara. Mas se uma unhinha do pé ali cai, a gente já fala, ai meu Deus, aquela unha está bichada de novo. Então, né, a gente reclama muito e agradece pouco. É isso que Joana está nos alertando. Aí continua Joana, gente. Opa, espera um pouquinho. Tá certo. Aqui. Aí continua Joana falando assim, ó. Avaro de amor não ama. Então é aquela pessoa, sabe, que quer todo o amor para si, mas a recíproca é tão pouca. Exige, né, que os familiares demonstrem amor, mas a pessoa é sempre durona ali, nunca fala eu te amo para ninguém, nunca dá um abraço, nunca manda uma palavrinha de afeto, mas quer que todo mundo fique ali lembrando dela. Não é assim, gente. Aí, olha, diz Joana,
calceta, inveterado no erro, não desculpa erro algum que lhe sofre no talante. É espírito rudemente atormentado em si mesmo. Então, às vezes, a gente é tão duro com o erro do outro e esquece, né? Os da gente, que a gente comete todo dia. E aí diz Joana, ama-o, porém, olha só, agora, gente, é para os fortes, né? Ser cristão é para os fortes. Olha só que ela vai falar. Ama-o, porém, tu, ajudando a crer que é possível amar sem exigir e ajudar sem pretensão de recompensa. É fácil isso, gente? Às vezes nós não conseguimos. Ora por ele, isso já é fácil, né? A gente pode não conseguir conviver com uma pessoa, mas a gente pode orar por ela. Do fundo do coração, desejar o melhor para ela? Pode, é totalmente possível. Ora por ele, banhando-lhe o ser de vibrações que o lenirão de fora para dentro. Então vai suavizar a vida dessa pessoa, né? Porque a gente tem que orar para que a vida daquela pessoa seja mais leve, né? Então, olha, lenirão de fora para dentro e que se fixarão de dentro para fora. Olha só, a partir do momento que a pessoa sente-se tocado de dentro para fora, ela consegue de fora para dentro também pegar alguma coisa de bom. E aí ela fala, os teus exemplos talvez não o comovam, nem o convençam, persevera mesmo assim. Então não é porque, gente, o outro não repara em tudo que a gente é e faz, que ainda é muito pouco. Não é por isso que a gente vai desandar, não. A gente só tem que perseverar e seguir. E continua Joana, resguarda-te da tecedura sutil da inquietude. Olha, ela pedindo equilíbrio, que leva a crueldade para com teu irmão do caminho. Então, se a gente vê uma postura incorreta do outro, vamos nos resguardar da inquietude que possa nos levar à crueldade. Submete-te, olha aí, a rigoroso exame e fiscaliza as manobras e artimanhas do egoísmo na aduana da tua mente. Aqui, Joana, foi espetacular. Aqui, Joana fala assim, ah, tá, você está julgando muito o outro? Tá legal. Então, vamos aí, faz um rigoroso exame e fiscaliza as manobras e artimanhas que você anda fazendo, para parecer tão boazinha, tão certinha, e por dentro ser essa cascavel que é. Não é? Muitas vezes assim? Muitas vezes assim, meus irmãos. Muitas vezes. E ela continua. Não te suponhas merecedor disto ou daquilo. Agradece o que te chegue, como chegue, por quem chegue. Gente, isso é maravilhoso. Agradecer o que nos chega. Como chegar e por quem chegar. Então, em tudo dai graça, já dizia o querido apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. Vamos lá. Em verdade, devedores como somos, aí ela discretamente lembra, né? Nós somos espíritos de terceira classe ainda, né? Terceira, tá? Então, ó, ela fala, em verdade, devedores como somos, em considerando os estatutos das leis divinas, tudo quanto nos é dado pode ser considerado por acréscimo de misericórdia de nosso Pai. Aqui ela pisou com gosto, né? E é para a gente cair a ficha mesmo. Então ela fala assim, ó, que nós somos devedores, ainda muito devedores, somos, e que nós somos devedores do quê? Dos estatutos da lei divina. Nós não fazemos tudo aquilo que o Cristo nos ensinou a fazer, não conseguimos ainda. E às vezes nem nos esforçamos, isso que é o pior.
Não conseguir é uma coisa, agora nem tentar é outra, né? Nem perseverar é outra, né? Então, e aí ela fala que tudo que nos é dado é só por acréscimo de misericórdia divina. Então, meus amigos, em especial os espíritas, muitos espíritas, e eu não posso falar dos evangélicos, dos católicos, dos umbandistas, dos budistas, mas eu posso falar dos espíritas, porque eu sou espírita. Então, muito dos espíritas anda dando muito trabalho quando retorna para a espiritualidade. Porque só porque entregou umas quentinhas na madrugada, só porque fez umas palestrinhas, acha que vai chegar lá, vai ter um status, ó, big. Ô, meu amigo, sinto lhe informar, vai chegar lá e vai pegar o esfregão e vai esfregar. Não pense que vai logo para a bancada, dar aula de nada, não. Vai aprender muito, aprender a humildade. Então, os espíritas dão trabalho, porque eles acham, nossa, eu fui diretor de casa espírita 12 anos. E daí? Que bem você fez? Vamos reprisar. Aí a espiritualidade vai passar na nossa carinha tudo que nós fizemos nesses 12 anos como diretor daquela casa. E nós vamos ficar morrendo de vergonha. Não é não? Então, tudo que nos é dado é por acréscimo de misericórdia de Deus. Não esqueçamos isso. E ela diz, acautela-te condignamente e acerena-te, seguindo confiante e tranquilo pela rota dos teus deveres, com brandura e docilidade. É só isso que nós precisamos, gente. Não esperemos nada. Não criemos expectativa de nada. Apenas façamos da nossa melhor maneira o nosso dever. Não é favor, dever, né? É dever. Então, olha só. E com brandura e docilidade. Acolhamos com brandura. Acolhamos com docilidade, nos disponibilizemos com docilidade. E aí ela vai falar assim, Judas não se supunha capaz de traí-lo. Não mesmo, gente. Enganando-se a si mesmo, porque quando a gente não trai o outro, a gente trai primeiro a gente mesmo. Isso serve para os nossos relacionamentos, com toda certeza. Se quem trai está achando que estou traindo fulano ou fulana, doce engano, está se traindo, né? Então, olha só, Judas não se supunha capaz de traí-lo, enganando-se a si mesmo, mas foi vencido pela cegueira da inquietação, que o levou à crueldade do ato inominável. A invigilância, olha só, outro... Gente, por isso que tudo que está no Evangelho de Jesus não está ao acaso, tem um porquê de ser. Então, Judas foi o quê? Invigilante. Jesus não nos asseverou vigiai e orai. Ele não falou orai e vigiai, não. Ele falou vigiai e orai. Então, e não é vigiai também a vida do outro, é vigiai as nossas posturas. E orai, para pedir força, para a gente se melhorar. Então, olha só, a invigilância de Judas crispou-lhe a alma, e forças tiranizantes, olha a obsessão aqui, o venceram. Tem cuidado, olha o alerta de Joana, tem cuidado, cultivando o reconhecimento. Nós temos que ser gratos, meus irmãos. Cultivando o reconhecimento, a amizade, que coisa melhor do que a amizade? Do que a gente poder pegar o áudio e falar um minutinho com uma pessoa que é um amigo da gente. Ah, Maria, é muito bom, gente. E zelando, prestimoso, os bens da aflição que te doam, em forma de luz, para a senda por onde seguem os teus pés, com robusta e nobre tranquilidade com Jesus. Ela encerra maravilhosa, gente. Ela encerra falando, olha, que quando a aflição chegar, que nós entendamos que é um bem na nossa vida, vamos refletir,
que é uma luz que está oportunizando entrar. Às vezes é dolorido, gente, claro que é dolorido. Mas temos que tirar uma lição positiva, mesmo dos momentos ruins, né? Porque senão é sofrer só por sofrer, né? E que o nosso pé, os nossos pés andem firmes, mas tranquilos com Jesus. Olha só que lindo. Achei muito lindo o tema de hoje. Meus irmãos, vou agradecer a nossa estada junto antes de fazer a prece final. Vou agradecer a nossa estada junto, pedir desculpas pelo incômodo. Eu sei que hoje ficou chacoalhando, eu não sei direito ficar segurando o celular, porque ele não quis parar aqui. Fiz de tudo, gente, não deu não. Mas a vontade foi maior de estarmos juntos. Então, desejo a todos vocês, meus queridos, meus primos, minha tia, mãe, meus parentes amados, meus amigos do coração, desejo a todos um sábado cheio de bênçãos, um domingo leve de início de semana, que seja um início e uma semana que amanhã se inicia leve, cheio de boas determinações, que à noite, ao a gente descansar a carcaça, que nosso espírito possa sair mais livre e aprender coisas maravilhosas lá na espiritualidade, ou ajudar trabalhando, mas que para isso, antes da gente dormir, que a gente siga o exemplo de Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, a gente deita e faz um checklist. Como foi meu dia hoje? Que coisas boas eu fiz? Nossa, que legal, amanhã eu vou continuar fazendo. E as coisas ruins que eu fiz? Puxa, hoje pisei na bola, nisso, daquilo. Então, vou tentar refazer amanhã certo, não é não? Então, meus amigos, fiquem com Deus, com meu abraço bem carinhoso, assim, ó, coração com coração. E agora vamos fazer aquela prece de Cáritas, lindo, em agradecimento a este momento. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nesta fonte fecunda, infinita, e todas as dores se acalmarão e todas as lágrimas secarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Até o próximo sábado, meus irmãos, e fiquem com Deus. Toda gratidão.